Aqui na área e eu tô aqui continuando com essa semana de revisão, previsão para a prova do concurso interno da Marinha. A gente já viu aí tantos tópicos e quero agradecer aí todos os feedbacks, todos os comentários que vocês têm deixado aí, né, para mim. Isso tem sido muito importante para eu entender muito das necessidades que vocês têm, das necessidades em relação ao concurso, né, entender um pouquinho aí a ansiedade que tá rolando durante essa semana. E queria avisar para vocês que a lista de interesse para o nosso curso do ano que vem, apesar de ser para o ano que vem, ele já vai começar, né, em dezembro, já está aqui. Então, se você tem um interesse em estar sabendo mais sobre a nossa preparação para 2025, só deixar aqui o seu nome e o seu contato, que eu e o Aprova Marinha vamos entrar em contato aí com vocês. Ok, e é isso, tá? Queria deixar isso pra vocês. Eu sei que a gente tá focando totalmente na prova desse ano, mas se você saiu ali da prova e você falou, ai, talvez eu não tenha ido muito bem, então já se prepara aí, porque a gente tem uma longa caminhada e se a gente se planejar e fazer de forma estratégica com o tempo, só sucesso, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu já falei algumas previsões de prova pra vocês, falamos sobre conflitos, falei sobre economia brasileira. Um outro ponto que é extremamente importante, que é um tema recorrente e que eu acho que pode vir na nossa prova esse ano, é o tema de globalização e financeirização da economia. Lembrando, gente, que esse já é um tema recorrente por si, a gente está falando de macro tema, mas de uma certa maneira eu tô aqui exatamente pra gente ir destrinchando esse grande tema, né? Porque se a gente for falar de globalização, a gente pode falar de tanta coisa, a gente pode falar, né, de diferentes tipos de capitalismo, a gente pode falar sobre as características de uma globalização, né, que começa a integrar o mundo a partir das grandes navegações, mais uma globalização, né, que ela é resultado de uma terceira revolução industrial, de uma quarta revolução industrial, de um avanço das telecomunicações, do avanço dos modelos produtivos, né, do toyotismo, do fordismo, né, do caso do fordismo e do toyotismo. Então, assim, tem muitos pontos que a gente poderia trazer. Realmente acho que vem uma questão de globalização e a gente sabe que inerente a ele há diversos temas, né, que são transversais à globalização, mas eu queria aí destrinchar alguns pontos. E o primeiro é a características e impactos do mercado de trabalho, economia global e blocos econômicos. Eu coloquei em 3 microtemas, e mesmo dentro desses microtemas, eu tenho ali uma ideia, né, dentro, assim, tenho uma ideia do que especificar, tá? Eu acho que eu tô indo muito audaciosa nessa questão, né, de ir destrinchando os macrotemas. Porque quando eu falo sobre o macrotema, ele pode ser muito geral, tá? Ele pode ser muito aberto. E aí, obviamente, que a gente tem que tentar ao máximo destrinchar, porque senão não seria uma previsão. Tudo bem? Mas estou aqui fazendo análise a partir de temas recorrentes e trazer aí para vocês a partir disso, né, as minhas avaliações. Sobre a questão da características e impactos, a gente tem a globalização como um fenômeno, né, mas esse fenômeno ele pode ser encarado como um mais antigo, que é o processo de integração multidimensionalmente falando, tá? Então, integração econômica, política, social. E essa interação ela já vai acontecer a partir do momento onde a gente tem trocas lá nas grandes navegações. Mas a globalização como a gente conhece hoje, né, como o globalismo, como integração mundial, como a mundialização, a gente vai encarar ele como um fenômeno mais moderno, porque a gente precisa dos avanços dos transportes, avanços das telecomunicações para entendê-lo. Entendê-lo como um fenômeno que integra, entendê-lo como um fenômeno que exclui. Um fenômeno que gera, por exemplo, uma divisão internacional do trabalho. E é nesse sentido, por exemplo, que a gente consegue pontuar uma velha divisão internacional do trabalho e uma nova divisão internacional do trabalho. Uma, né, antigamente pautada nas trocas, das grandes navegações, das relações entre metrópoles e colônias, da exploração dessas colônias pelas metrópoles. E hoje, a partir de um viés que é de tecnologia, a partir de uma estrutura na qual a gente vai ter países centrais e países periféricos, e esses países centrais sendo aqueles que dão tecnologia para os países pobres, que geram, né, esse aparato tecnológico para o mundo, enquanto os países pobres, os países periféricos, eles ainda são grandes responsáveis por
dar matéria-prima, por dar gênero de exportação, né, por gêneros agrícolas. Então, nesse sentido, a globalização ela vai estruturar o mundo que a gente vive. E um mundo que tem características específicas, que são características econômicas, políticas, demográficas, culturais, tá? E, né, os impactos. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre hipertrofia do terciário, informalização, né, do mercado de trabalho, precarização do trabalho do mercado de trabalho, tudo isso a gente está falando sobre globalização. Quando a gente está falando sobre o espraiamento do Covid, a gente está falando sobre globalização. Por quê? Uma pandemia ela não existe sem o avanço dos transportes, tá? Então, são essas bases tecnológicas que fazem a gente entender essa multidimensão que eu coloquei aqui para vocês, que é uma multidimensão cultural. Então, a gente tem uma integração cultural, a gente tem até mesmo no início do processo de globalização e da leitura da globalização como um fenômeno, de que essa globalização levaria a uma aldeia global, de que a gente teria uma homogeneização cultural e que a gente viveria ali numa aldeia de uma forma geral, todo mundo teria acesso a tudo, seria algo homogêneo mesmo. Mas a gente percebeu, na verdade, que essa aldeia global ela apareceu pra gente como, né, uma ideia, mas que consolidou-se como um mito, como uma fábula que nunca aconteceu, né? Na verdade, a globalização, ela gerou mais desigualdade, porque nem todo mundo tem acesso àquela às mesmas condições que a globalização traz. Se a gente for pensar que o aparato, o mecanismo principal da globalização é a tecnologia e que tem gente no mundo que não tem acesso nem à energia elétrica, obviamente a gente vai entender a globalização como um processo dicotômico. Eu tenho uma globalização que integra e eu tenho uma globalização que exclui, tá? Então, principalmente quando a gente pensa nos países periféricos, nos países pobres, tá? E aí, de uma certa maneira, quando a gente está falando sobre globalização e globalização cultural, esse mito de aldeia global, essa ideia, né, de fragmentação, a gente vai ver que ela não conseguiu acontecer de fato, exatamente pelas diferenças socioespaciais que nós temos da aplicação dessa globalização, e também porque, de uma certa maneira, né, alguns países, principalmente países ali do Extremo Oriente, do Sul da Ásia, países do Oriente Médio, que vão ter ali uma cultura, aquelas culturas, né, que serão mais conservadoras, países como Índia, Afeganistão, China, né, de uma certa maneira, Japão, eles vão dificultar esse processo de homogeneização cultural. Eles vão, né, de uma certa maneira, ser uma barreira para essa homogeneização, porque é preciso manter a sua estrutura cultural original. A gente vai falar, por exemplo, em choque de civilizações, né? E muitas vezes a gente vai falar em preconceito contra, né, culturas diferentes, tão diferentes dessa cultura homogeneizada. E quando a gente fala sobre uma homogeneização cultural, sobre uma aldeia global, a gente vai perceber que vai existir uma cultura que tenderia a homogeneizar as outras, que seria a cultura norte-americana, estadunidense, né? Então, isso vai então provocar ainda mais esse choque de civilizações, essa tentativa de romper com essa homogeneização, de ir contra essa homogeneização e às vezes até mesmo de colocar, né, o país que homogeneizará como um grande inimigo. É o que acontece, por exemplo, em alguns grupos de fundamentalistas religiosos, né, do Islã, que veem os Estados Unidos e o seu projeto de homogeneização como um ataque direto à sua cultura, à sua religião, e coloca eles ali como um grande centro, né, de ser inimigo, né, o grande centro de inimizade deles, da religião deles, da cultura deles, se organizando, e alguns se organizando em grupos terroristas, fazendo atentados terroristas, mas não somente, né, a homogeneização por meio da cultura estadunidense, mas da cultura ocidental, dos valores ocidentais, tá? Então a gente vai perceber uma dualidade, né, entre valores ocidentais, valores orientais, né, até mesmo entre valores e religiões diferentes. Então, a globalização em sua faceta cultural, ela é extremamente importante, principalmente quando a gente percebe o quão somos influenciados por uma indústria cultural norte-americana, principalmente através de símbolos, através de marcas
né? Então a gente vê, por exemplo, o grande apelo que se tem pelo iPhone, né, pelo McDonald's. Então existe ali, né, uma cultura que acaba fomentando essa globalização, tá? Bem, a gente tem uma globalização que é econômica e essa globalização econômica ela vai se dar em várias estruturas, principalmente a partir do momento que a gente tem desconcentração industrial. Então, quando eu tenho desconcentração industrial, eu consigo descentralizar a minha indústria, eu consigo descentralizar a economia e a gente só consegue descentralizar a economia, descentralizar a indústria a partir do momento em que eu tenho avanço nos transportes e telecomunicações. E aí eu vou perceber que os países centrais, os países ricos, eles vão manter a sua estrutura administrativa, de gerência, de marketing nos seus países, mas a parte de fabricação eles vão descentralizar para os países mais pobres. E aí, por exemplo, aumentando a desigualdade social, a desigualdade de renda, aumentando a concentração de renda, aumentando, né, as problemáticas de miséria, muitas vezes, no país. Por quê? Por mais que a gente tenha, né, tá gerando emprego ali, é, muitas vezes esses países ricos eles vão procurar essa mão de obra que é uma mão de obra muito barata, né? Precarizando essa sociedade, precarizando essa mão de obra. E muitas vezes, às vezes, as divisas que nós temos, né? Os lucros que são dados por essas empresas nesses países não ficam no país, eles são mandados de volta para os países, né, sede. Então também temos essa questão. E a globalização, de uma certa maneira, como fenômeno, ela vai emergir de grande forma a partir da década de 90, pós fim da Guerra Fria. E alguns personagens vão aparecer pra gente nesse sentido, né, de organização econômica, como a Organização Mundial do Comércio, né, até mesmo porque a gente tem uma estrutura comercial que vai se desenvolver muito fortemente a partir do momento onde eu tenha, né, o avanço dos transportes e telecomunicações. Os blocos econômicos são grandes personagens, né, e são grandes mecanismos da globalização. Eles fazem, por exemplo, a gente ter a economia ela ser transfronteiriça, ela ser transnacional, ela não tá, a economia de um país ela não tá mais somente ligada aos aspectos internos daquele país, a economia interna daquele país, mas as suas conexões com os outros países. Muitas vezes quando a gente fala sobre avanço econômico, né, desenvolvimento econômico de um país, ele acontece exatamente porque ele está conectado a outros países dentro de uma estrutura de blocos. E a gente não pode esquecer que além do mecanismo de blocos, a gente tem um mecanismo de cooperação econômica que tem se fortalecido nos últimos anos e a gente vê isso por meio dos BRICS, tá? Então a gente tem aí diversas cooperações econômicas, diversos mercados internacionais, né? A própria estruturação da Organização Mundial do Comércio, do FMI, e aí são vários pontos. São pontos positivos, são pontos negativos que a gente pode encarar, né, a partir do momento em que a gente faz análise da globalização. De pontos positivos, de fato, a gente tem um desenvolvimento econômico muito grande dos países, a gente tem, né, principalmente em momentos de crises econômicas, uma ajuda, né, um suporte maior dos países que estão ali cooperando, que estão ali em blocos econômicos. Então é muito mais fácil, por exemplo, para um país superar crises, mas também é muito mais fácil dele entrar em crises, né? Porque se eu estou com o mercado todo conectado, uma crise em um país vai fazer com que eu tenha, né, uma crise regional, uma crise global, como foram as crises que a gente viu, a crise de 2008, né, a crise da pandemia, tá? Então, a gente tem vários pontos negativos. Essa questão da nova divisão internacional do trabalho faz com que a gente tenha a precarização do trabalho, a flexibilização do trabalho, e aí, nesse caso, a flexibilização das leis trabalhistas, a flexibilização das leis ambientais, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês, né, pontos negativos principais que eu encaro que o que poderia cair na prova pra gente, avanço da desigualdade, a própria xenofobia, tá? Que é um ponto importantíssimo pra gente poder analisar, porque a gente tem, por exemplo, o Reino Unido saindo da União Europeia, né, que é o Brexit, ou, por exemplo, recentemente a Alemanha saindo do Tratado Schengen, ou Schengen, tá? Aqui, avanço no meio de transporte e infraestrutura de telecomunicações, tá? Então, eu acho que a gente tem que traçar esse ponto das características e impactos. Não podemos esquecer que hoje, né, dentro da teoria geográfica brasileira, o principal autor de globalização, que traz pra gente essa ideia de globalização, é o Milton Santos. E o Milton Santos, ele é o autor mais utilizado aí pela nossa banca. Bem, gente, quando a gente tá falando sobre o Milton Santos, a gente poderia aí, né, eu tenho uma aula só sobre isso, traçar muitos pontos sobre ele, mas é importante a gente destacar que o Milton Santos, ele traz três ideias de globalização.
a globalização como possibilidade, na verdade, a globalização como fábula, tá? Então aqui a gente tem a globalização como fábula, a globalização como perversidade e a globalização como possibilidade. O que seria essa globalização como fábula que o Milton Santos fala? Essa globalização que gera integração, que gera acesso, né, tecnologia, acesso a bens, que geraria, né, uma conexão do mundo, um desenvolvimento econômico homogêneo, né? É isso, é uma fábula. Ele não de fato aconteceu. E na verdade, a globalização como ela é de verdade, ela é perversa, porque ela exclui, porque ela destrói o meio ambiente, porque ela faz com que epidemias virem pandemias. Então, ela maximiza problemas mundiais, problemas globais. E ele fala o seguinte, que existe uma possibilidade, né? A gente tem uma nova globalização. Ele fala para uma nova globalização. Uma globalização que pode ser possível, né? Uma globalização utilizando, né, as características inerentes a elas, obviamente, mas que gere, que diminua a desigualdade social, que gere possibilidades para as populações mais pobres terem ascensão social, que elas estudem, que a mão de obra não seja tão precarizada, tá? Então, o Milton Santos, ele traz vários pontos que são relevantes dentro da teoria de globalização pra gente, tá? E aí, a gente então temos as características e impactos, e agora a questão do mercado de trabalho, tá? Nessa parte do mercado de trabalho, é importante a gente focar em alguns pontos, como os tipos de desemprego, e eu falei para vocês, né, que a gente vai focar nos pontos negativos da globalização, tá? Pontos negativos. E um dos pontos negativos, né, é o aumento do desemprego. Por que a gente vai ter o aumento do desemprego? A gente sabe que, como eu falei para vocês, né, a globalização ela vai avançar por causa do avanço das tecnologias. E as tecnologias, ela vai substituir a mão de obra humana, tá? E aí eu vou criar um tipo de desemprego chamado de desemprego estrutural, tá? O que é esse desemprego estrutural? É um desemprego causado exatamente pela substituição da mão de obra humana por máquinas. E a gente sabe que o tempo inteiro a gente está avançando em tecnologia. A gente está vivendo agora a quarta revolução industrial. E na quarta revolução industrial, um dos pontos mais importantes que nós temos é as IAs, as inteligências artificiais, os robôs, as tecnologias de machine learning. E aí, o que isso significa pra gente, né? A gente vai ter cada vez mais e de uma forma até mais refinada a substituição da mão de obra. Porque antigamente, quando a gente pensa em terceira revolução industrial, a gente pensa que a mão de obra que vai ser substituída é uma mão de obra pouco qualificada, uma mão de obra barata. De fato, isso aconteceu. Mas agora, com a quarta revolução industrial, com as nanotecnologias, com as inteligências artificiais, com uma estruturação cada vez mais refinada da robótica, do machine learning, que é a máquina aprendendo a fazer o que nós fazemos, a gente tem agora um aumento de desemprego até de mão de obra qualificada. A gente está passando aí por diversas discussões sobre como que vai ser o mercado de trabalho no futuro, tá? Se a gente vai, como que a gente vai se reinventar num modelo de organização que é baseado numa mão de obra que não é humana, tá? E aí, o desemprego estrutural ele vai acontecer nesse momento e nunca mais a gente vai ter aquele emprego. Então, o que vai acontecer? A gente vai gerar uma massa de desempregados. Essa massa de desempregados, ou a gente vai ter que começar a reestruturar, né, empregos, reestruturar, né, o sistema que a gente tem de mercado de trabalho, ou a gente vai ter ali, né, uma massa de mão de obra desempregada, criando problemáticas, né, criando, né, problemáticas em termos, né, estruturais para dentro da sociedade, para dentro da cidade, e criando ali, né, uma pressão muito grande de sistemas públicos, sistemas sociais, e aí a gente vai ver, né, uma tentativa, então, de reforma do keynesianismo ou uma reforma do liberalismo, não sabemos. Estamos
conjecturando cenários para o futuro, tá? Mas é importante a gente pensar nesse desemprego estrutural. E a gente tem um outro tipo de desemprego, que é o desemprego conjuntural, que é quando a gente tem uma crise. Por exemplo, a gente passou pela pandemia, a gente teve que fechar muitos comércios, etc. E aí, nesse sentido, o que aconteceu? A gente teve a geração de desemprego. E aí, quando passou, né, ali a fase mais pesada da pandemia, esses postos de trabalho começaram a reaparecer, tá? Então, a gente vai chamar isso de desemprego conjuntural, que é um desemprego conjuntural, que é desemprego gerado ali por uma crise econômica. Então, quando aquela crise passa, a gente tem de volta esses postos de emprego, tudo bem? E aí, gente, o que acontece? O desemprego estrutural, ele vai gerar várias coisas, por exemplo, pra gente, né? O desemprego estrutural no campo gerou urbanização, né? O desemprego estrutural na cidade, ele vai levar a gente a aumentar o emprego, né? Dentro do setor terciário, que é um setor que a gente tende a utilizar, assim, menos tecnologia, nem tanto, né? Mas você ainda precisa de uma mão de obra humana. Por exemplo, eu aqui tô trabalhando, né, dando aula, e eu tô dentro do setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Então, por mais que a gente tenha a possibilidade, sei lá, de uma Yara aparecer aqui e dar aula no meu lugar, é, existe uma coisa extremamente importante dentro da educação, né? Que é o fator humano, que é essa interação, que às vezes eu tirando dúvida, né? Existem certos, eu pelo menos acredito muito nisso, né? Existem certos trabalhos que vão ter uma dificuldade muito grande da gente ter a substituição por uma máquina, tá? Por mais que exista essa possibilidade, eu vi recentemente que lá em São Paulo queriam substituir professores por IAs. Eu acho que esse é um modelo que é fadado ao fracasso, tá? Então, temos aí alguns pontos que a gente precisa do fator humano. E aí, né, o que vai acontecer? Por precisar desse fator humano, a gente vai ter um inchaço desse terciário. E aí, quando a gente tem um inchaço desse terciário, tá? A gente vai ter uma hipertrofia do terciário. Hipertrofia do terciário, tá? E essa hipertrofia é exatamente isso, esse inchaço, né? Esse terciário recebendo muita população, né, ativa, ok? E muitas vezes, esse terciário, ele não vai conseguir abarcar todo mundo, tá? E aí a gente vai começar a ver um setor informal, de informalidade muito grande, tá? Então a gente vai ter um setor de informalidade muito grande, ok? Então, quando a gente fala sobre setor terciário informal, a gente está falando, por exemplo, dos camelôs, tá? Em muitas cidades, principalmente grandes cidades, onde eu tenho esse nível de desemprego mais alto, a gente vai num grande centro e a gente vê esses camelôs. E a gente vê, por exemplo, até uma demanda muito grande do própria prefeitura, do próprio estado, de regularizar esses camelôs, tudo bem? E para além da informalidade, tá? Essa hipertrofia do terciário, ela vai causar uma precarização do trabalho. E essa precarização do trabalho é o que a gente chama de uberização, tá? A uberização vem exatamente de Uber, tá? Porque a gente pensa, esse fenômeno de uberização, de precarização do trabalho, associando ao Uber. O Uber, ele não tem nenhuma garantia social. Ele não tem 13º, ele não tem descanso remunerado, se o carro dele quebrar, é ele que tem que resolver. Não existe nenhum encargo social que o proteja. Isso, então, seria ali o ápice da precarização do trabalho. O trabalhador, ele não ter nenhuma garantia de trabalho para ele. E aí a gente tem que pensar, né? Ao longo dos anos, a gente teve organizações sindicais que nos garantiram direitos trabalhistas. E quando a gente pensa no Uber, ele não tem nenhum direito trabalhista, né? Porque eu tô ali no ápice dessa precarização, tá? E aí ela é gerada por esse desemprego estrutural, pela esse hipertrofia do terciário, por esse aumento de informalidade que a gente vê, tudo bem? Então a uberização seria esse fenômeno aí de precarização e que a gente vê em diversos níveis, né? São multidimensionais, a gente vê em diversos países, tá? Principalmente em países mais pobres, ok? Principalmente em países onde eu vou ver muita desigualdade social, ok? E aí, então, seriam esses pontos aí para vocês. E aí a gente tem o terceiro tópico, que seria economia global e blocos econômicos, tá? Acabou saindo aqui, mercado de trabalho pra gente, tipos de desemprego, hipertrofia terciário e uberização, tá? Economia global e blocos econômicos, quais desses eu acho que possa vir pra gente? Quando a gente fala sobre economia global, a gente está falando em diversos níveis, tá? Tanto em blocos econômicos quanto de cooperações
econômicas. E os BRICS apareceram muito forte aí pra gente nos últimos anos, principalmente em 2023, onde a gente vai ter a expansão do BRICS+, dos BRICS, né, virando BRICS+. E um ponto importante aqui pra gente é detalhar que BRICS não é bloco econômico, tá? Um bloco econômico, ele é, né, de uma certa maneira, uma cooperação econômica, um agrupamento econômico, só que ele tem que passar por estágios, tá? Cooperação, agrupamento. Ele tem que passar por alguns estágios. Então, se não passa por esses estágios, não tem como ser considerado bloco econômico. O primeiro estágio é a zona de livre comércio. E aí, nessa ideia da zona de livre comércio, eu preciso ter proximidade geográfica, ou eu preciso ter algo ali que faça com que eu tenha o meu produto escoando livremente. A ideia da zona de livre comércio é eu criar, né, um espaço entre... Opa, botei um livro aqui porque olhei e falei livro. Livre comércio. Eu tenho uma zona de livre comércio, eu preciso ter um espaço ali naquele país para que eu possa circular livremente com o meu produto. Então, o meu produto ele tem que passar para o outro país com menos impostos, tá? É essa a ideia. Então, eu preciso ter uma proximidade geográfica, né? Não tem como eu, por exemplo, criar uma zona de livre comércio entre o Brasil e a China, entre o Brasil e a Rússia, tá? Mas eu tenho uma zona de livre comércio entre o Brasil e a Argentina. Então, nesse espaço, o meu produto ele passa para o outro país com impostos mais baratos, né? Com redução de tarifas alfandegárias, tá? Então, é nesse sentido aí que a ideia, né, proposta é estabelecer uma integração econômica, tá? Porque os blocos econômicos, eles surgem exatamente para isso. E é uma integração econômica pós-fim da Guerra Fria, tá? A gente tem que pensar que quando acabou a Guerra Fria, né, a gente teve o fim do mundo bipolar, os Estados Unidos ele vai emergir ali como o unipolar do mundo, né? O único polo, o grande polo de poder. E os países eles vão começar a se ver na necessidade, né, de se integrarem, de se reunirem para poder fazer frente, né, para poder, né, criar ali algum artifício para poder fazer se fortalecer e ter ali uma concorrência contra aquele grande mercado que é o mercado norte-americano, tá? Então, por exemplo, um dos primeiros blocos a surgir é o Mercosul em 1991 a partir do Tratado de Assunção. Em 92 a gente tem o Tratado de Maastricht, que vai formar a União Europeia. E a gente não pode esquecer que a própria União Europeia, na verdade, o conceito, né, de União Europeia, ele é de 1992, mas o conceito de união econômica da União Europeia, ele já é do pós-guerra, tá? Do pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter a criação do Benelux, que seria ali uma área de livre comércio, de zona de livre comércio entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, e que depois, posteriormente, vai ter a entrada aí de Alemanha, de França, de Itália, com a Comunidade do Carvão e Aço. Depois a gente vai ter, né, o desenvolvimento para a Comunidade Econômica Europeia. E aí, quando a gente chega em 92, para a formação da União Europeia, a gente já tem uma união muito forte entre os países, tá? Então, por isso que a gente olha para a União Europeia como e a gente fala, pô, é o bloco econômico mais forte que a gente tem, mas porque ele já nasceu grande, tá? Diferentemente, por exemplo, do Mercosul, que ele nasce, na verdade, como uma tentativa de integração entre a Argentina e o Brasil, e posteriormente a gente tem a entrada do Paraguai e do Uruguai, tá? Mas a primeira é uma zona de livre comércio, e a gente vai ter o avanço aí da zona de livre comércio para uma área, né, chamada de União Aduaneira. E a União Aduaneira é quando a gente tem a adoção de uma tarifa externa comum, que a gente chama de TEC, tá? A ideia é que tudo que será vendido no país, por exemplo, se eu sou um país de um bloco e o outro coleguinha ali é também, nós só podemos, se a gente vende o mesmo produto, a gente tem que vender pela mesma tarifa de exportação, tá? A gente não pode botar um imposto menor. Porque se eu coloco um imposto menor no meu país, obviamente isso aí que vai atrair mais investidores, tudo bem? E aí um ponto importante pra gente é que a TEC tem que estar em todos os produtos. Todos os produtos que são exportados pelo bloco têm que ter a mesma TEC. E no Mercosul, nós somos uma união aduaneira. Só que nós não somos uma união aduaneira perfeita. Nós somos uma união aduaneira imperfeita. E por que nós somos uma união aduaneira imperfeita? Porque a gente não tem adoção da TEC para todos os produtos. E a gente nunca conseguiu alcançar, de fato, o que nós queríamos, que era ser um mercado comum. Tá? Quando a gente fala o que é Mercosul, Mercosul significa Mercado Comum do Sul. E a gente nasce para ser mercado comum. Só que a gente nunca alcança esse estágio, porque a gente nunca consegue ultrapassar essa questão da adoção da TEC.
E o que é o mercado comum? É quando eu vou ter a livre circulação de tudo. Eu vou ter livre circulação de qualquer mercadoria. Eu vou ter livre circulação de qualquer capital. Eu vou ter livre circulação de pessoas. Ah, professora, mas no Mercosul eu tenho livre circulação de pessoas. Gente, mas a gente só tem livre circulação de pessoas quando a gente está dentro de uma estrutura de turismo. Né? Se eu quiser me mudar agora para a Argentina, eu não posso. Eu vou ter que passar pela burocracia de mudar para outro país, tá? Quando eu tô ali na condição de turista, e eu quero ir visitar o Paraguai, Uruguai, Argentina, eu posso ir só com a minha identidade, ok. Mas de uma certa maneira, eu sou uma mercadoria, né? Circulando dentro do Mercosul. Então não deixa de ser uma união aduaneira, tá? E a quarta fase, vou botar aqui, né? Porque saiu. A quarta fase é uma união monetária e econômica, né? União monetária e econômica. E quem conseguiu chegar nessa fase foi, né? Apesar de não ser perfeito também, né? Foi a União Europeia, porque a gente tem ali a zona do euro, tá? Então, alguns pontos aqui que eu acho de economia global, de blocos econômicos que a gente pode ter. Acho que podemos ter uma questão de Mercosul, acho que Mercosul é algo importante. Até mesmo porque, gente, o Mercosul, ele foi criado em 1992 pelo Tratado de Assunção, mas somente em 1994 que a gente teve a institucionalização, né, do Mercosul por meio do Tratado de Ouro Preto. Então tá fazendo 30 anos, tá? Então para mim isso é um marco importante. E outra coisa, a Bolívia entrou no Mercosul. Então, o que a gente tem? A gente sabe que o Mercosul ele é formado por Brasil, eu sempre brinco, né, para vocês não esquecerem. Mercosul é formado pelo Vi-Pau-Brasil. Pau-Brasil, tá? E aí, o que acontece aqui? Nesse Vi-Pau-Brasil, Pau-Brasil, Venezuela, que está suspensa, ela não foi expulsa, ela está suspensa. Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Pau-Brasil. Para vocês não esquecerem quais são os países do Mercosul, né? Vi pau-Brasil. E agora a gente tem a entrada da Bolívia. Então a Bolívia, ela tinha começado a sua adesão em 2023 e ela entra oficialmente em 2024. Sendo que a Bolívia, ela já tinha pedido para entrar, ela já era um membro associado desde 95, né? O pedido da entrada da Bolívia é desde 2005, então tem um bom tempo aí, né, em relação a isso. Então acho que por esses pontos, né, que eu apresentei para vocês, eu acho que por isso que a gente pode ter essas questões. União Europeia e desafios, tá? Principalmente esse ano, a gente viu aí alguns desafios, né? A guerra da Ucrânia, a questão energética, de transição energética, a questão dos grãos, a gente teve a saída da Alemanha temporariamente do espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação de pessoas, o que traz pra gente um medo novamente de retração da União Europeia, como o que aconteceu com o Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Né, a questão do xenofobismo, do terrorismo. Então, são alguns pontos aí pra gente trazer essa questão da União Europeia. Nós temos os BRICS, e aí o BRICS é uma cooperação econômica, mas não é a nível blocos econômicos. Ele envolve aí os maiores países emergentes do mundo. E em 2023 a gente teria aí a entrada de 6 novos membros nos BRICS, tá? Hoje desde janeiro, ele é o BRICS Plus. E a gente teve, né, ano passado, a entrada da Etiópia, do Egito, então dos países africanos, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Irã, 3 países do Oriente Médio e da Argentina. Ano passado a gente teve a eleição do Milei e aí o Milei não completou a entrada dentro dos BRICS, tá? Então a gente só teve, né, a entrada de 5 países. Então Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, Etiópia e Egito, países ali importantes dentro de suas economias regionais, muito ricos em petróleo, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, países da OPEP, né, da Organização dos Países Produtores de Petróleo. E a gente tem a questão do G20. O G20 seria ali a união, seria na verdade uma conferência
né, financeira. Então, ele surge como G20 financeiro para tratar sobre questões econômicas no mundo e ele envolve os 19 maiores países do mundo, as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Lembrando que a União Europeia tem 27 países. E desde 2023, né, da última conferência, a gente teve a entrada da União Africana, que é um bloco econômico que tem todos os países africanos. E em 2024, o Brasil, ele é o presidente do G20, tá? E aí a gente tem uma questão também muito importante da geopolítica brasileira para essa prova, né? Então, que eu acabo sempre falando para os meus alunos. Eu sempre esperei muito questões desse ano que falem sobre esse protagonismo do Brasil na geopolítica mundial, tá? E aí a gente vê isso ano passado, quando o Brasil ele foi presidente, né, do Conselho de Segurança da ONU, mesmo que somente um mês. Ele estava ali como membro rotativo. Ele foi o primeiro a fazer um grande documento de paz para a Palestina, fez um acordo de paz importante que não foi aceito, né, que foi vetado pelo Conselho de Segurança, mas ele fez um acordo de paz para a Ucrânia. Ele tem encabeçado muito a reforma do Conselho de Segurança da ONU, tá? A gente tem um grupo de países chamado de G4 da ONU. Então é Alemanha, Japão, Índia e Brasil. Então esses países eles têm ali encabeçado uma reforma do Conselho de Segurança, falando, ó, nós não podemos deixar somente esses países aqui, né, esses 5 países, França, Inglaterra, Reino Unido, China e Estados Unidos, além da Rússia, né, como os países somente os países que podem votar e vetar as coisas do Conselho de Segurança, que é o braço armado da ONU, não podemos, né? Então, se Rússia não... E outra coisa, a gente vai ver um grande dualismo, né? Rússia junto com China são atores aliados, né? Atores geopolíticos aliados, mas que são inimigos, né, dos Estados Unidos. E França e Inglaterra, obviamente, são aliados com os Estados Unidos. Então, a gente vê uma dicotomia ali muito importante. E esse cenário que a gente tem da construção do Conselho de Segurança é um cenário do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o G4 ele fala, ó, a gente tem que ter uma reforma do Conselho de Segurança. A gente precisa de um representante da América Latina. Precisamos de um representante, né, do Sul da Ásia, de outros países. Pô, a Alemanha não tá ali, o Japão não tá ali, que são as terceira e quarta maior economia do mundo. Então, assim, tá? O Brasil tem tido um protagonismo muito forte. Ano que vem a gente vai ser a sede da COP, da Conferência de Partes, né, da Cúpula de Clima. E ano que vem, né, a gente está esperando aí um acordo climático, né, que vai acontecer na Amazônia. Principalmente, né, nessa questão, né, como é que é dicotômico, né? A gente vai estar na COP, mas a gente entrou no OPEP+, né? Agora o Brasil, né, fomos convidados em dezembro do ano passado a participar do OPEP+, consolidamos, né, esse convite, somos partes agora da OPEP+, que é esse grande grupo exportador de petróleo. Somos parte da OPEP+, mas vamos ser da COP, né? Temos uma dicotomia importante ali e que todos esses pontos podem trazer pra gente, tá? E aí eu coloquei dentro desses vários que eu falei, o G20, porque o Brasil, ele é presidente e as reuniões do G20 estão acontecendo no Rio de Janeiro, né? A reunião oficial vai acontecer agora em novembro, mas, né, desde o ano passado a gente tem tido aí, né, a gente tem falado muito sobre o G20. Tudo bem? Então temos esses pontos aí dentro de economia global e blocos econômicos. Só para mostrar para vocês como que esse ponto é importante, eu trouxe aqui uma questão do Colégio Naval. Ai, professor, Colégio Naval, gente, só para vocês verem como eles trouxeram uma questão de Bolívia, de Mercosul esse ano, e eu espero muito da Marinha, né, deles repetirem isso, ok? Eu acho que a gente precisa conversar com as outras provas, com as outras bancas, né, militares, mas principalmente banca da Marinha. Então, quis apresentar aqui para vocês essa questão que veio da prova desse ano e que ele usa um autor bastante usual da gente, né? Bastante utilizado. Que ele fala o seguinte: de acordo com Saini Moreira, sobre o mercado comum do Sul, assinale a opção incorreta. O Mercosul começou a se formar em 1985 nos governos de Alfonsín da Argentina e José Sarney do Brasil. Exatamente. E a gente nunca conseguiu de fato uma integração, né, inicialmente da América do Sul, porque a gente tem um dualismo geopolítico entre a Argentina e o Brasil. Nós não somos, como posso falar para vocês, nós não somos inimigos no futebol apenas. E o inimigo do futebol, ele começou, na verdade, como algo geopolítico, tá? Então, a gente vai ter ali no final da década de 80, depois da década perdida, e os países, assim, em recessão econômica, tentando se integrar para poder melhorar suas economias, poder avançar meio àquele cenário de recessão e de crise.
O objetivo inicial do Mercosul é estabelecer uma zona de livre comércio entre os países membros por meio da eliminação gradativa de tarifas alfandegárias. Todo o bloco econômico começa como zona de livre comércio, né? E restrições não tarifárias, liberando a circulação da maioria das mercadorias. Também está correto aqui, tá? O Tratado de Assunção foi assinado em 91, ok, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse tratado serviu de protocolo de adesão da Bolívia? Não, tá? Não tem nada a ver, não tem nada a ver aqui com a história. Então aqui, ó, ele pegou, a Bolívia entrou, então será, não sei, tá? Em 1994, como eu falei para vocês, ó, foi assinado o Protocolo de Ouro Preto e fixou-se uma política comercial conjunta dos países membros em relação às nações não integrantes do bloco, medida que definiu a tarifa externa comum e transformou o Mercosul em união aduaneira. Em 2006, foi assinado o Protocolo de adesão da Venezuela como membro do Mercosul, mas para que isso ocorresse foi necessário que o parlamento de cada um dos membros aprovasse o ingresso. E, na verdade, o Paraguai nunca aprovou a entrada da Venezuela, mas a Venezuela acabou entrando, na verdade, num período em que o Paraguai estava suspenso por causa de golpe, tá? Já que a gente tem um tratado específico, que é o Tratado de Ushuaia, que para participar do bloco todos os países têm que ser democráticos. Ok, é isso então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma super aula aí pra vocês. Deixa pra mim o seu comentário, é muito importante pra gente também, pra eu saber aí o que eu tô acertando, o que eu tô errando. Já deixa aí o seu comentário, siga o meu canal, compartilhe aí com um colega que vai ser muito importante pra mim. Até